Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis e demais irmãos e irmãs, membros de outras igrejas evangélicas e cristãs. É uma bênção, é uma alegria chegar até você através desse vídeo para compartilhar da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, aqui da Primeira Igreja Batista em Penápolis. Eu tive ouvindo algumas notícias que envolvem questões políticas, até corrupção nessa área da saúde e tudo mais. E eu confesso que fiquei muito triste. Eu gosto muito de política, né? Leio desde muito cedo, acompanho política. Já participei como militante em algumas questões quando eu morava no Rio de Janeiro, ainda no tempo que eu trabalhava na Light Serviços de Eletricidade, né? E por vínculo com o sindicato, na época dos eletricitários, que depois mudou para urbanitários. E a gente escuta frases, né? A casa caiu, o barco afundou e vai por aí afora. E eu confesso que eu me lembrei daquele filme, o Titanic. Eu assisti duas versões, né? Pela idade mais antiga e depois aquela nova, com Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet, né? E aquela frase dita pelo engenheiro lá, o chefe da empresa, do estaleiro, né? Falando sobre o Titanic, né? Nem Deus afunda este navio, nem Deus afunda o Titanic, com muita arrogância, né? Com muita prepotência, um ser humano desafiar Deus dessa forma. E na primeira viagem o Titanic afundou, bateu num iceberg e a parte do casco que bateu era muito mais fina do que deveria ser, e eles, para economizar e para correr e lançar o navio no mar no prazo que eles queriam, eles então fizeram isso. Esse negócio de corrupção, de roubalheira, de diminuir material, dizer que vendeu, não vendeu, que usou e não usou, isso é antigo, isso não é novidade, isso não é novidade. E eu fiquei pensando sobre a vida pessoal, até sobre a vida cristã, sobre a religião. Muito tempo, isolamento social, você tem tempo de conversar com as árvores, com as maritacas, né? É um pássaro que tem aqui na região, parece um papagaio, e eles ficam gritando, e aí a melhor maneira de você espantá-los é você começar a conversar com eles, né? E eu não sei se eles entendem alguma coisa, eu sei que daí um pouco eles somem, vão embora e te deixam em paz, porque você não consegue fazer nada quando eles começam a gritar perto da sua casa, pousado nos fios, nas árvores, e eles comem os fios, é um problema sério. Então você tem tempo, né, para pensar, para conjecturar, para refletir, e tal, e orar, e aquela coisa toda. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, rapaz, a vida, a fé, a religião é como se fosse um barco. E nós estamos aí. Alguns sabem para onde ir, alguns não sabem, depende de aparelhos, bússola, astrolábio e não sei o quê. Outros é barco a motor, então liga e vai em frente. Outros é barco a vela, depende do vento, da habilidade do capitão para virar a vela e aproveitar vento contrário. Outros estão à deriva, né? Parece que já saíram do cais à deriva, sem saber para onde vai, né? E aí, como de costume, você já deve ter percebido, acaba que essas ideias meio loucas, assim, essas coisas, né? Como um amigo costuma dizer para mim, né? Rapaz, você tem interesse de estudar coisa que não interessa para ninguém. Eu digo, mas é a maneira como a minha cabeça trabalha. E aí essas coisas me projetam para o texto bíblico. Eu gosto muito da Bíblia e eu vejo que não existe outra maneira de você caminhar na vida e alcançar algum sucesso, alguma bênção, se não for de acordo com o que está escrito na Bíblia. E aí eu disse, rapaz,
Jesus tem que estar no barco, senão ele vai afundar. E tem um texto bíblico, né? Na verdade, é um texto que se repete até nos evangelhos, quando Jesus acalma a tempestade. E eu peguei aqui a parte de Mateus, no capítulo 8, os versos 23 a 27. Mas esse texto está em Marcos, capítulo 4, e esse texto está em Lucas, capítulo 8 também. Mas eu vou ler aqui Mateus, capítulo 8, os versos 23 a 27, a Bíblia diz assim: Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Jesus perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Observa, estavam seguindo a Jesus, tocando o rumo da vida, da religião deles, que havia uma perspectiva radical de mudança, de uma transição do judaísmo ortodoxo para o cristianismo ainda bem no início. Era um protótipo de cristianismo, digamos assim, uma ideia. Mas já com a igreja que viria a ser implantada por Jesus, né, ou pelo menos instituída por Jesus, por palavra profética, lá no capítulo 18 de Mateus. E aí naquele barco Jesus foi dormir, ele estava cansado. Era ser humano, embora seja 100% Deus. E os homens ficaram ali acordados, porque tinham que remar naquela época, né? E de repente veio uma tempestade de vento sobre o mar. Isso é comum naquela região, do nada assim aparece um vento, uma tempestade, e as ondas subiram, o barco começou a encher, eles ficaram com medo, né? Eu acredito que o barco possa até ter adernado, ou seja, virado um pouco para um lado, e eles ficaram com medo do barco afundar, porque a água entrava, e aí eles foram tomados de medo, de terror, né? A tempestade era contra o mar, diz o texto, está escrito aqui, né? Abateu-se sobre o mar uma tempestade, mas o ser humano, naturalmente, né? Eu e você num barco, né? Alguém já falou comigo até um dia, eu costumo usar uma expressão, eu falei, olha, se tiver que andar de navio, eu ando, se tiver que andar de avião, já andei. Mas eu vou assim, meio que na misericórdia de Deus, porque ar e água não tem cabelo para segurar. Você não tem onde se agarrar. Você não tem, você fica ali à mercê do acaso, da circunstância. Né? Mas se você souber nadar, você pode sobreviver. Os relatos que eu vejo, inclusive quando eu fui brigadista, e ainda sou brigadista, contra incêndio agora, né? De um modo geral, a grande maioria das pessoas que morrem afogado em praia, rio, cachoeira, piscina, é gente que sabe nadar, viu? Porque desafia o mar. Quem não sabe nadar fica na beirinha, só molha o pé. Então, estamos assim, e o barco vai seguindo, o barco vem, aí a tempestade vem, né? E se Jesus não estiver no barco, a gente está lascado. Me perdoe a expressão, mas a ideia é essa mesmo, lascado. Vai afundar, filho. Vai sossobrar, vai ser engolido pela água. Não tem jeito, né? Porque as tempestades acontecem, a vida do ser humano ela é cheia de altos e baixos. Deus não tem uma promessa na Bíblia de que nós não teríamos problema. Isso é mentira, quem prega isso te engana. Pelo contrário, a Bíblia é clara em dizer, Jesus foi claro em dizer, que no mundo nós teríamos e temos muitas aflições, mas é para não perder o bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, e quem crê nele vence o mundo, porque
A Bíblia diz, eu já falei num vídeo anterior, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então nós temos que crer nisso, né? E Jesus dormia. Não estou dizendo que é para a gente ser relapso, e Jesus não era. Não estou dizendo para a gente ser negligente, Jesus não era. Ele estava cansado, ele havia pregado, curado pessoas, feito milagres o dia inteiro. O que eu quero dizer é que o desespero também não ajuda em nada. É melhor manter a calma, é melhor confiar em Jesus. E os discípulos foram lá e acordaram a Jesus e pediram socorro. Então é melhor pedir socorro a Jesus. Colocar ele dentro do barco da nossa vida, colocar ele dentro do barco da nossa fé, colocar ele dentro do barco da nossa religião, dentro do barco que é a nossa casa, a nossa família, e pedir ajuda a ele. Senhor, socorre. Nós vamos morrer. Ou seja, os discípulos sentiam a sensação iminente de morte. Não era uma coisa simples, fácil. Homens, pescadores, experientes estavam naquele barco. E eles tiveram a sensação de que seriam derrotados, vencidos pela tempestade. Não tinha conhecimento náutico, não tinha habilidade de marinheiro, não tinha o que eles pudessem fazer. Eles estavam, como se diz, completamente vendidos. E aí pediram socorro a Jesus. Mas observe que Jesus vira e diz assim: ué, vocês estão com medo de morrer? Vocês estão com medo da tempestade? Oh, mas vocês têm uma fé pequena, hein? Muito pequena. Olha só, se você considerar o que Jesus falou sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda, que tem poder de transportar montanhas, imagine o tamanho da fé desses camaradas ali no barco. Para Jesus dizer isso que falou para eles. Mas o importante é perceber que eles clamaram por salvação. Eles não queriam perecer. Ou seja, essa palavra no Novo Testamento tem também o sentido de morte espiritual. João 3,16. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer aí tem um sentido de morte espiritual eterna, condenação no inferno. Então pediram socorro a Jesus, Jesus diz: vocês têm uma fé pequena. Então veja o que vai acontecer. Aí o texto diz que Jesus se levanta, repreende os ventos, repreende o mar, e acontece uma bonança. Na verdade, o que Jesus está dizendo é assim: se existe um antídoto para o medo, para o desespero, é a fé. A fé é o antídoto para o medo, para o desespero, para o terror causado pela iminência da morte espiritual e eterna, do perecimento no pecado. A fé. Jesus diz: por que tanto medo? Por que uma fé tão pequena? E aí ele repreende, todo mundo ficou perplexo, assustado. E começaram a perguntar, disse: mas quem é esse camarada? Ou seja, a gente sabe que ele é o Jesus, filho de José, carpinteiro, filho de Maria. A gente acompanha porque ele tem uma mensagem que vem na direção daquilo que a gente pensa em relação a Deus e a fé, diferente daquilo que os hipócritas, fariseus, saduceus, mentirosos, né, nas sinagogas, inclusive, ensinavam. Mas, na verdade, agora o que a gente está vendo é assustador. Quem é esse camarada que repreende o vento e o mar, que tem autoridade sobre a natureza e que fala com eles, dando ordem, e eles obedecem? Aqui eu vejo que quando a gente coloca Jesus no barco da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa religiosidade, isso gera para mim, para você, um grande desafio, que é o desafio da fé. Mas não é uma fé ponderável, não é uma fé explicável pela lógica racional.
É uma fé que desafia a razão. Não sabemos ao certo quem Ele é. Não compreendemos como Ele tem toda essa autoridade sobre a natureza. Mas somos seus discípulos. E Ele nos salvou. Ele evitou que morrêssemos, que perecêssemos no meio das tempestades. É isso que deve acontecer com você e comigo quando nós trazemos Jesus para dentro da nossa vida. Ele nos liberta de todo o medo. E mesmo que nós não consigamos explicar tudo ou compreender tudo, na ordem certa, mesmo que não consigamos compreender tudo e explicar alguma coisa, Ele nos salvou. Ele salva você. Porque Ele é o unigênito Filho de Deus. Nós devemos ter fé nele e deixar que Ele conduza o nosso barco. E mesmo se Ele estiver dormindo, estando no barco, nós temos a quem pedir socorro. Para isso você precisa crer em Jesus. Para isso você precisa receber Jesus e entregar a sua vida a Ele, reconhecendo que Ele é o único e suficiente Salvador e Senhor. Ter fé incondicional nele. Essa fé que supera a dúvida. Essa fé que é o antídoto para o medo. Essa fé que nos torna discípulos, seguidores de Jesus, pela certeza de que Ele não permite que nós morramos, pereçamos no pecado. A fé em Jesus que nos dá a certeza da vida eterna com Ele no céu. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, tome essa decisão agora, em nome de Jesus. Deixe o Espírito Santo falar com você no seu coração, na sua mente. E entregue a sua vida a Jesus. Se você está afastado da igreja de Jesus Cristo, reconcilie-se com Ele agora. Porque Ele é o único Salvador e Senhor. Se você tem medo, se você tem falta de fé, faça uma oração de consagração, peça perdão e entregue a sua vida a Jesus incondicionalmente. E diga nessa oração: Senhor Jesus, vem permanecer dentro do meu barco, da minha vida, da minha casa, da minha família, desse Titanic que eu estou pilotando e que está prestes a afundar. Mas socorre-nos. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço que aqueles que fizeram a oração, que se ajoelharam, que ficaram de pé, que ergueram as mãos, que fecharam os seus olhos, que choram agora, que eles sejam tocados pelo teu Espírito Santo, com o toque de graça e de salvação pela fé em Cristo Jesus. Quebrantados, batizados, selados para o dia da redenção, o dia do juízo final, dando a eles a certeza da salvação em Jesus Cristo, a fim de que em toda e qualquer situação da vida deles, da nossa vida, possamos levantar e dizer: Senhor, salva-nos. Nós, pela fé, cremos que não vamos perecer. Eu abençoo a casa desses queridos, eu abençoo a família deles, eu profetizo a solução de problemas, a reconciliação de relacionamentos, a provisão, o sustento do Senhor na casa deles. Bênçãos e milagres para o louvor da tua glória, mas acima de tudo, eu peço que eles sejam verdadeira e genuinamente salvos pela fé e pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. No nome de quem oramos, Pai. Amém. Amém.
estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi e ele me escutou. Por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e ele te socorrerá.